Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado, com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TEA Consultoria e da Batida Perfeita, e você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão sempre na descrição do episódio, com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou a Tiziana Arnaud, professora, mentora, estrategista de carreira, e é claro que eu não estou aqui sozinha. Comigo, sempre grudada, minha best friend, Dalva Correia, que é professora, mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, amiga, como estamos hoje? Muito felizes. Muito, o dia todo, Nós né? estamos muito felizes hoje, Hoje é nesta data, dia, né? nesta data querida. Eu não sei o que restou de mim hoje para ouvir o nosso convidadíssimo deste É. episódio, porque ele não vem aqui a passeio, né? Nunca foi, nunca será. Já pegou teu caderno para anotar tua aula? Certo? Serve, muito bom. Porque eu vou te contar um negócio. Eu só me lembro da sensação, sabe? Da primeira vez que conversamos com esse queridíssimo aqui. Estou muito animada, estou bem por aqui. Que bom, que Preparada, bom. vamos dizer assim, né? Preparada, estou preparada aí para o que vem a seguir. Olha a Da bo- responsabilidade, hein, que você está colocando. Ah, mas aguenta! Ih, aguenta! Aguenta sim! Otice, dá as boas-vindas, né, para quem está nos ouvindo agora. Se preparem aí também, peguem o caderninho, a caneta, escrevam à mão para poder conseguir captar bem a mensagem que vamos ter hoje neste episódio. Hoje a Muito nossa bom. conversa será com Fábio Formento, Head de Operações, especialista em Customer Experience e liderança de alta performance. Ao longo da sua trajetória, ele ajudou a transformar áreas e times inteiros, sempre com um olhar que une estratégia e humanidade, defendendo que cultura vem antes de processo e que liderar é servir. Fábio é uma daquelas lideranças que provocam reflexões profundas sobre o papel do líder no novo mundo do trabalho. Um ambiente em que empatia, propósito e resultado precisam caminhar juntos. Com passagens por grandes empresas como GetNet, Santander, Neon, Delta Global e Banco Inter, ele traz na bagagem experiências práticas e visões poderosas sobre como construir times que performam com excelência e alma. Seja muito bem-vindo ao 46 Minutos, Fábio. Que honra, tô até assim arrepiado, tá? Eu fiquei agora, juro que deu frio na barriga. Bom, eu adoro quando deu frio na barriga. Sabe o que eu tava escutando? Primeiro, obrigado, Tício, obrigado, Dalva. A primeira vez eu tomei banho, pessoal, vocês não sabem. Eu botei perfume e não ficou gravado. E eu cheguei todo, né? Hoje, eu sei que vai ficar gravado. Então, Vai. tomei banho de manhã, só para deixar claro, e o perfume ainda tá. Mas vamos lá. Tu falou um monte de coisa minha aí, Dalva. Eu pensando agora aqui, eu acho que tem uma frase que me resume e tu e a Tice me conhece, sabe que não é prepotência nem nada. Eu sou especialista em pessoas. Muito Ser bom. especialista em pessoas me traz um tripé que eu gosto muito, que eu nem sei se eu escrevo certo, tá, Dalva? Um dia tu me dá uma olhada lá se eu tô escrevendo certo. Pessoas, clientes e negócios. Sempre nessa ordem. Pessoas é uma coisa que eu tenho uma facilidade e é muito engraçado. Acho que eu vou atrapalhar um pouco o 46, mas hoje eu estava vindo para cá e uma pessoa me abordou no trabalho. Eu estou aqui no Inter faz 35 dias e, cara, não sei como a gente entrou. Ah, eu falei que eu estava atrasado, que eu tinha que vir para cá para me arrumar podcast. Ah, tu faz podcast? Aí já mostrei os outros. E aí me perguntaram onde é que foi que eu aprendi a fazer essa liderança assim. Daí eu lembro que eu tinha 18 anos de idade.
no centro de Porto Alegre, saía meia-noite e 37, onde naquela época tu era teleatendente, né, telemarketing. Quem trabalhava contigo era prostitutas, travestis e detentos, ex-detentos, marginalizados da sociedade, porque travesti, né, arrumar travesti em 1996 era mais fácil apanhar na rua do que trabalhar. E duas travestis me colocavam no ônibus todos os dias à meia-noite e 37. 12 anos depois, tá, Dalvo? E Tice. A Tice já ouviu essa história antes. 12 anos depois, eu tive o privilégio de trocar o nome delas. Trocar o nome mesmo. Elas foram as primeiras brasileiras a fazerem cirurgia de troca de sexo em Porto Alegre. Mas o que que me vem disso? Aonde nós olhávamos pessoas à margem da população, que era um serviço menosprezado, elas foram que me acolheram, um menino de 18 anos, né, filhinho de papai, saindo meia-noite e 37, porque sabia que às 6 da manhã eu tinha que pegar o ônibus de volta para ir para o trabalho, para a faculdade. E aí eu comecei a perceber que pessoas é que faz a diferença. Tem muita gente que fala, ah, não, tem que fazer performance. Não, tem mesmo. E isso eu sou bom também, né? Isso eu faço bem. Mas o que eu faço melhor é tirar as pessoas do status quo que elas estão e levo para outro patamar. Isso eu faço comigo mesmo, e às vezes a minha psicóloga fala que também faço com o Gabriel. O Gabriel é meu filho de 14 anos. É claro que eu tento dosar as coisas e mostrar que o caminho é sempre olhar com empatia para as pessoas, assim, não com. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. A Tiziana, eu botei ela num trabalho ontem, hoje. A gente vai proporcionar para uma pessoa uma faculdade, uma pessoa que vende um bom, tem trufa, que vende trufa na porta do meu trabalho, conversando com ele, falou da filha, eu disse, não tem problema, eu ajudo. E aí coloquei a Tiziana aqui, só para você saber. Por que que é isso, tá? Essa pessoa, se ela aproveitar, ela vai disseminar isso mais vezes. Vai trabalhar com mais afinco que nós vamos mudando uma sociedade. Então, desculpa atrapalhar o 46 aí na apresentação, mas de tudo que tu resumiu, eu me vi em todos os lances. Mas eu tenho certeza que o meu maior fortaleza é fazer pessoas mudarem de patamar. E E embarguei a voz, tá? assim, Desculpa. e assim a gente começa o episódio de hoje. Ai, Fábio, muito bom ter você aqui com a gente. É, acho que você, em algum momento, vai trabalhar no RH. A gente já teve essa conversa, mas agora eu estou jogando aqui para o mundo saber que eu acho que em algum momento você vai para o RH, viu? Porque eu acho que, com certeza, você faz o seu trabalho de uma forma muito impecável. E a gente vai falar sobre essa questão, né, do atendimento ao cliente, mas tudo começa com pessoas, sempre. Então, é de um coração para outro coração, né? E assim a gente toca e assim a gente transforma, né? Então já começamos, mas agora podemos começar as perguntas oficiais? Tá tudo Vamos bem, embora. amiga? Cara, jejum de palavras. Beijos. Beijo. Boa. Só um recadinho para os nossos ouvintes, quem ainda não está seguindo o nosso podcast, já aproveita esse momento para seguir e clicar no sininho para não perder nenhum episódio. Fábio, alta performance começa no atendimento ao cliente. Em que momento da sua carreira essa virada de chave aconteceu? E o que as empresas ainda não entenderam sobre o papel estratégico do atendimento? Sabe que eu queria ser delegado de polícia, né? Aí contei essa história aqui do começo e aí migrei para o mundo de atendimento. Trabalhando em BPOs, né? Onde não tinha nem NR17, para vocês terem ideia, assim, as pessoas para tirar lanche era muito difícil. E como é que se a gente pensar na história, todos nós aqui temos uma bagagem, a gente vai lembrar. Cliente era tratado como lixo até 2000. Quando abre, quando abre, que é feita a venda das partes celulares, né, das telefonias celulares que tira do Estado, começa a ter uma pequena concorrência, ainda abrupta, mas aí eu sou chamado por uma amiga que é chamada Miriam Manfredini, uma pessoa que me tirou da cadeira e me transformou líder, e ela me começou a me mostrar um lado assim de
Cara, pessoas, negócio, e aí eu me apaixonei por aquilo. Só que eu estava na terceira, na BPO, né? Então, tu fazer a transformação através disso, que vai tocar lá no teu cliente, é bem mais difícil. Aí passou alguns anos, eu dei aula de direito público, né? Advoguei também, fui para Contax. E aí eu tinha um sonho real de ir para Dell Computadores. Por que a Dell? A Dell, há muitos anos, hoje falam em NPS, Employee Experience. Hoje. Hoje muito falam, pouco fazem. A Dell já falava e já fazia. Ela já cuidava do seu cliente muito bem. Ela já cuidava das suas pessoas muito bem. E ela já sempre foi rentável. Três coisas que eu acho que a gente muda uma sociedade quando a gente tem uma empresa. Ninguém cria uma empresa, tem as empresas filantrópicas, mas na Dell eu pude colocar aquilo que eu acreditava que o atendimento precisava fazer. Como é que tem que ter o atendimento aqui? Todos nós sabemos que vamos ter problema em algum momento. O atendimento, ele não recebe uma ligação dizendo assim, Dalva, obrigado por tu ter mandado no prazo certo, que você é fenomenal. Ela vai ligar para dizer, Dalva, que porcaria que fizeram que não entregaram a minha máquina. Todo mundo sabe que vai ter problema no carro. Como a gente resolve isso é super importante. Qual é a agilidade que a gente faz isso? Então, tem que pegar essa carta que é cliente. Pum, eu tenho uma carta, cliente. Essa carta cliente, ela tem que reverberar para dentro da empresa. Como é que se reverbera isso para a empresa? Se eu tenho 3.000 contatos por dia, como que eu faço esses 3.000 contatos chegar no CEO da empresa? E eu não vou dar spoiler da segunda pergunta ali, que nós temos mais ou menos o caminhado, não vou dar spoiler, mas como que a gente faz isso? Eu gosto de trabalhar em algumas frentes, tá? Primeiro, eu gosto de uma reunião com produtos, TI, com a área de atendimento, mostrando as dores e sendo sincero. A dor do produto cartão de crédito é essa aqui, onde eu tenho essa parcela de culpa. Estou fazendo isso, isso, isso. Tem isso, isso, isso. Essa é uma maneira e ela funciona. Segunda maneira, a área de atendimento é sempre uma área de entrada, salário, cargo, etc. E para mim isso está super tranquilo. O que eu gosto de provocar? Que essas pessoas sejam promovidas para dentro da empresa, não só na área de atendimento. Como que vai para finanças? Como que vai para facilities? Como que vai para RH? Como que vai para TI? Por que isso? Porque eu começo a levar a dor do cliente e a dor da pessoa que está fazendo o atendimento para dentro de outras áreas. Eu começo a levar a voz do cliente, que é o Customer Experience, todo mundo fala, mas eu também levo o Employee Experience dizendo o seguinte, cara, não dá para a gente fazer esse processo desse jeito, porque tem um cara lá que recebe 10 ligações só desse assunto, e ele não consegue resolver 9. Então, tu começa a reverberar dentro da empresa esse sentimento de que a gente precisa fazer algo voltado para o cliente, para as pessoas e para o negócio. Por que para o negócio eu falo mais depois. Mas a gente começa, vira a chave de um momento para o outro? Não, não vira. Nada vira com pessoas de um momento para o outro. Isso todo mundo tem que entender. Pessoas, a gente, para saber onde é o banheiro masculino e feminino numa empresa, demora 6 meses. Então, pessoas tu começa a falar, falar, falar. E tem um episódio muito, muito legal, assim. Eu tive um problema muito sério num sistema, numa empresa que eu trabalhei. E eu diagnostiquei que o problema, como eu falei aqui, fui para o produto TI e diagnostiquei. Só, se não fosse esse problema aqui, eu resolveria o problema. Desse o prazo, 3 meses depois, o problema por TI foi solucionado. O que aconteceu com a operação 3 dias depois? Estava no chão ainda. Aí o meu chefe me ligou. Cara, o que está acontecendo? Tu falou que o problema era esse. Tu tem que vir amanhã para São Paulo para falar comigo e com o CEO para explicar o porquê. E eu me lembro que o meu chefe louco, não, não vai dizer que o problema é nosso. Eu vou dizer sim. Qual foi o meu argumento? As pessoas passaram meses apanhando. Elas se acostumaram com aquilo. Para elas voltarem a se acostumar que tá bom, tem um tempo. A pessoa não vira a chave de um momento para o outro. Mesmo para o lado bom. Porque eu estou cansado aqui, pô, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Estão falando. Se não vê a melhora acontecendo, eu gosto muito do filme do Rock Balboa, que ele pega no Rock 6, e ele mostra o filho dele assim, quem mais apanha, sabe? Que levanta, etc. Eu gosto muito disso. E nesse dia, eu subi em mesa, tinha umas 300 pessoas e falei: agora a gente vai precisar de força bruta. Resolvemos o problema, fizemos isso, agora está na nossa mão. Quando eu fui a São Paulo, eu voltei, durou meia hora a conversa. Quando eu voltei, deu uma semana,
Por quê? Porque são pessoas. A gente tem que entender por que que aconteceu. Não adianta chefe Sauro, não adianta ter chefe Sauro. Eu estou dando mentoria para uma dona de uma farmácia que a maior virada que eu preciso fazer é nela, não é na empresa, é nela, porque ela já entendeu que tem que mudar, isso é ótimo, mas ela ainda manda quem pode e obedece quem tem necessidade. Não nesses termos, mas ela ainda não gosta de ser debatido, não discutido com ela. Então, tem que mostrar para as pessoas para poder ter alta performance dentro da empresa, levar tudo isso, mas não colocar a culpa só na Tiziana ou só na Dalva. Eu também tenho culpa como atendimento. E a minha culpa está aqui. Precisa disso, eu vou fazer isso, então o prazo é esse. Não sei se eu respondi a pergunta toda, mas para poder trabalhar esses pontos, eu faço esse movimento de levar as pessoas e a voz do cliente para dentro da empresa, para que reverbere dentro da empresa aquilo que a gente passa na área de atendimento. Nossa, respondeu perfeitamente e me voltou aqui uma questão que sempre é latente, né? Quando você trouxe esses exemplos e da sua mentorada, me veio a questão dos treinamentos que eu dou de liderança. Sempre tem que ser de cima para baixo a mudança. Se você não consegue mudar a mentalidade de quem está no topo da pirâmide, dificilmente um atendimento ao cliente vai conseguir aprender a nova cultura. Tem que vir de cima, né? Se vem de baixo, não adianta, porque quando bate lá em cima, vai travar. Então, é perfeito o que você falou, foi impecável, né, Dalva? Quer ver um exemplo, todo mundo conheceu a Varig, não conheceu a Varig? A Varig era da gestão dos próprios funcionários. O que aconteceu com a Varig? Quebrou. Porque não, as pessoas estavam trabalhando pelo seu interesse. É engraçado que tu falou, né? Cultura é a única coisa que eu acredito que tem que ser top-down. Eu odeio top-down, tá? Mas cultura tem que ser top-down. Não adianta. O presidente, o VPs, o diretor tem que ficar empurrando isso para baixo para que isso aconteça. Senão, Acredita? não consegue. Ninguém vai comprar a ideia. É, exato. Exatamente. Estou aqui pensando no que você falou logo no comecinho sobre ser especialista em pessoas, e que eu corroboro. Quantas viradas de chave é preciso promover, Fábio, nas mentes dos líderes para que também sejam especialistas em pessoas, sabe? Por que que é tão difícil? Por que que o ego, é o que eu vejo muito daqui, né, da minha parte. É um ego tão grande, mas por que essa decisão que eu quero? Na sua posição você só me obedece. Mas qual é o argumento? Não, o argumento é que eu sou eu onde eu estou. Eu gosto de uma música do Raul Seixas, que é Metamorfose Ambulante. A gente, eu não vou entrar aqui em esfera religiosa, mas se a gente crer em Adão e Eva, na queda de Satanás, a gente está falando de vaidade. Concorda? Vaidade. Então, o ser humano é feito de vaidade. Salomão, o homem mais inteligente do mundo, ele tem, nos últimos livros da Bíblia dele, ele fala sobre que tudo foi vaidade. Por isso que eu acho que a mudança vem um pouco da dor. Na minha família, a gente tem, por parte da minha mãe, pessoas muito cultas, sem muita espiritualidade, mas muito cultas. Na parte do meu pai, a família é muito simples. E eu queria ser o cara mais culto, e eu já fui arrogante, tá, Dalva? Em 2005, eu tinha 27 anos, liderava cerca de 2.000 pessoas, tinha a melhor nota do cliente, o melhor resultado financeiro da Tento, o menor turnover, tudo, eu era o melhor em tudo, na vice-presidência que eu. E eu fui tão arrogante que foi promovido uma pessoa para ser meu chefe, chefe do meu chefe, e eu não aceitei. Pedi desligamento depois de 7 anos. E essa arrogância me fez sair de um patamar que eu estava super bem,
abrir uma pizzaria com meu irmão, queimar muitas vezes a minha barriga e meus braços no forno de pizza, ter que fazer teleentrega, ter que correr atrás para poder fazer a prova da ordem, ajudar o meu outro irmão. E aí eu entendi que a arrogância só vai me derrubar. E é muito engraçado, porque é uma linha tênue, né? Tu ter personalidade, dar um feedback firme, que eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, pelo menos eu tô com a ideia disso. Numa pessoa não quer dizer que tu não tenha humanização no teu atendimento, na tua liderança. Só momentos diferentes. Eu vou dar dois exemplos para você aqui muito. Eu tinha um chefe que ele implicava com a roupa dos meus supervisores. Não queria que as pessoas usassem polo. Ah, porque. E eu só escutando. Cara, os caras ganham R$ 2.000, pô, Cara, difícil. que preguiça, Não, né? mas uma camisa, uma camisa. Só que eu estava indo tão bem nos resultados, o que que eu fazia? Botava polo, tênis e calça jeans. E ia trabalhar. Ele até falava assim, e essa roupa? Eu digo, tá, mas eu tô pelado? Não entendi. E aí, como é que eu fiz a mudança na cultura da empresa? Pelo meu exemplo. Só que ele não podia falar de mim, concorda? Eu tinha turnover ótimo, nota de GPTW pra caramba, promovia gente pra caramba, resultado, eficiência, qualidade. O que que ele ia falar para dizer da minha roupa? Nada. Simplesmente nada. Aí foi um processo muito grande e eu tenho um problema com hierarquia, tá? Hierarquia e organograma só serve para saber para quem o chefe tem que bater quando der porcaria na minha área. Tem que olhar para mim e saber quem é. Quando eu fui promovido a diretor, superintendente numa das empresas que eu trabalhei, tu entrava na empresa, a entrada era a mesma, tinha a sala dos gerentes, e dentro da sala dos gerentes a minha sala. Eu não tinha nem assumido ainda, liguei para menina de facilities. Olha só, vem aqui para mim, por favor, eu preciso fazer isso. Eu quero que tu arranque essas paredes tudo aqui. Troque as mesas tudo, bota a mesa igual do supervisor. A única diferença que eu preciso ter é uma telefone com vídeo, né? Precisava ter. Cadeira igual, arranca tudo. Não, mas arranca. Ah, mas a tua sala é nova. Mandei arrancar. Aí eu falei para ela nesse sentido, é minha amiga até hoje. Aí ela falou lá, orçou, ia dar 48 mil e pouco. Liguei para finanças. Olha só, fulana, quanto que eu posso gastar sem precisar passar em comitê de custos? Tu pode gastar 49.999. Arrebentei tudo. Arrebentei tudo. Arranquei tudo. Não tinha sala. O meu VP chegava, ele tinha que ficar sentado do meu ladinho. Não tinha sala para ele. Por que isso, tá? As pessoas tinham que olhar que eu sentava igual a elas no mesmo lugar. Eu não tinha que ter diferença. Eu tenho que mostrar para elas que elas podem chegar no meu lugar. Que eu não é um ser que está lá, que caiu do céu, com sorte. Não. Não é dureza. E aí, reverbera essa primeira pergunta. Quando tu faz isso, a área de operações fica tão forte que vai para dentro do board e faz esse movimento acontecer. Eu troquei todos os computadores da empresa, caminhando com o CFO durante 15 minutos. Eu só mostrei para ele que era pequeno, que eu ganharia não sei quantos segundos em cada ligação por causa do ter um telefone. O meu chefe deu uma semana e falou, o que que tu fez com o fulano de tal? Ele tá mandando trocar todos os computadores daí, que tu falou com ele. Mano. Entendeu que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, que demorou 5 anos tudo isso, tá? Não foi assim, ele fez... Não, demorou 5 anos para isso acontecer. São 5 anos. Tem que ter disciplina, resiliência, paciência, tem que escolher as brigas que vai ter. E nesse meio do caminho, eu tinha uma coordenadora que quando eu assumi a área dela, eu tinha que ter demitido. E eu não fiz isso. Mulher, 17 anos, foi para Campo Bom, viúva com um filho no colo, para ser auxiliar de costura. Quando ela era coordenadora, que eu já cheguei como coordenadora, ela já era o maior budget da família dela. Casa com piscina, filho indo bem, só que um potencial enorme. Demiti, não vou demitir o filho dela, inclusive, e ela sendo minha funcionária. Nós tinha conversas que eu falo sem crachás. Tirava o crachá e a conversa era aberta. Hoje ela é uma gerente executiva do Grupo Santander. E um dos PDI que eu dei para ela antes de eu ir embora, ela, tu precisa fazer uma viagem internacional. Ah, por quê? Não é ego.
é cultura, para ela. Conhecer outros mundos. Eu acho que uns 3 anos atrás ela me mandou uma mensagem que o PDI estava de pé, que ela estava indo fazer a viagem. Quando a gente pega. A gente consegue fazer isso com 1.000 pessoas? Não, não consigo. Não, não consigo. Mas se eu conseguir fazer com alguém, e esse alguém vai levar. Tudo isso que eu estou falando tem que ter resultado, a gente vai falar sobre isso. Tem que dar resultado. Nós vamos abraçar a árvore aqui porque ninguém é ingênuo, né? Cara, muito bom. Fábio, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Na hora que você falou sobre a questão de você ser arrogante. Porque dificilmente. Ah, tá, voltou. Pode Porque falar. dificilmente as pessoas têm a humildade de assumir que erraram. A maioria das pessoas, elas se fazem de vítima, né? Elas sempre têm uma questão que a empresa é muito culpada por algo que aconteceu com ela. E acho que olhar para si mesmo e reconhecer que eu era arrogante, que eu fui humilde, que eu fui esquentar minha barriga lá no forno de pizza, queimar o braço e fazer entrega, com certeza foi um dos caminhos que fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Porque se talvez você não tivesse passado por isso e visto como que você era, talvez você ainda continuasse sendo aquela pessoa arrogante, né? Acho que eu já falei contigo sobre esse assunto. Acho que eu já falei no passado. Para quem não sabe, a Tiziana foi minha mentora há 2 anos e meio atrás, tá, pessoal? Então, daí que a gente se conheceu. Aí me apresentou a Dalva e estamos aqui. Eu fico imaginando se eu tivesse lá atrás, continuar naquela empresa, hoje eu seria naquela tendência que eu tava, um cara moedor de carne. Eu não moía a carne das pessoas porque eu tinha menor turnover, tudo. Mas eu era arrogante, assim, entendeu? E aí, eu não culpo ninguém, isso era eu mesmo. Isso era eu. Eu que tive que aprender, né? Eu que tive que sair de ganhar 10, 12 salários mínimos para ganhar meio. Decisão minha. Fui arrogante, tomei essa decisão. E eu tento não deixar as pessoas cometerem esse erro. Mas eu falo 2, 3 vezes. Na quarta, não, né? Aí cada um segue o seu rumo, né? É, porque aí também, né? Senão você não desenvolve pessoas. O papel do líder é Exato. desenvolver pessoas, né, Dalva? É, tem que adultizar a comunicação. Não teria como você ter chegado aí sem passar pela arrogância, Fábio. Só passando por ela e assumindo esse lugar. A gente pode até pensar que, nossa, que coragem ele assumir os próprios defeitos aqui, né? Em público, sabe até onde vai chegar essa voz. Mas não é sobre isso, né? Até onde vai chegar, é sobre você falar de quem você é. Não tem máscara aqui, Dalva. Exatamente. Eu me lembro de você ter falado sobre isso no episódio anterior que nós gravamos, e como é bacana me lembrar de alguns pontos daquela conversa, você está retomando hoje, porque é a tua verdade, é a tua história, não tem máscara. Não E, tem. e isso é autoexplicável, assim, não tem muito o que a gente acrescentar. É o que é, e tamanha beleza disso tudo, viu? Que ser humano, gente Ciana, que ser Sabe que humano. a gente, as pessoas, tem pessoas que falam isso muito, né? Não, a gente é uma coisa no profissional e outra coisa no pessoal. Cara, quando a pessoa diz isso, me dá vontade de, desculpa perdão a palavra, assim, Como? mas vomitar, né? Dá vontade de vomitar, né? Como é que a pessoa chega na empresa e é uma outra pessoa? Então ela vive máscara. Quando tu vive de máscara, tu vive uma mentira, que não é uma verdade. Então, talvez um dos meus pontos fortes também é deixar sempre o meu lado vulnerável à mostra para os meus liderados. Porque vai ter dia que eu não vou estar bem mesmo. Entendeu? E eles vão saber. E se eu responder atravessado, eles vão entender. Vão até me falar depois. Eu dou sempre essa liberdade. Fala. Cara, não gostei do jeito. Daí eles vão entender o que eu tava passando. Porque a gente tem que mostrar que a gente é ser humano, cara. O maior líder de. Eu tenho três. Tem que cuidar que eu vou falar, que uma vez eu falei isso aí, quase apanhei. Eu conheço três grandes líderes, tá? Um que eu conheci vivo, Nelson Mandela. E eu vou falando da liderança, eu não tô falando do que eles fizeram com ela, tá ok? Um é Hitler,
e outra é Jesus Cristo. Que essa espiritualidade de Jesus Cristo, o ser humano é comprovadamente histórico que existe, é falado dele até hoje, o mundo se divide antes e depois, etc. Tá aí, né? Hitler foi pro lado que eu não concordo. Agora, nem alemão o cara era. E ele não ganhou na força. Foi nos argumentos. Foi com ciência. Liderar. Era tão verdade o que ele acreditava que estava fazendo, para ele era uma verdade para Hitler. Se a gente olhar, tá, como é que eu lidero aqui? Nelson Mandela, ele acreditou veementemente quando ele virou presidente, que ele precisava fazer aquela junção. Hitler acreditou veementemente naquilo que ele tinha que fazer. Jesus Cristo acreditou veementemente naquilo que ele veio fazer. Se eu quiser não acreditar, porque olha que engraçado, quer ver uma coisa da que tu falou? Se um funcionário meu é todo querido, pô, o cara trata bem meus funcionários, feedback, e ele não cumprimenta a faxineira que está limpando o banheiro, para mim ele não serve. Ele simplesmente não serve. Porque ele é uma máscara, ele está fingindo ser o que ele é. Simples assim. Ele está fingindo ser o que ele é. Se ele passa por cima de alguém que está pedindo comida, e às vezes a gente não tem dinheiro mesmo, né? Ou a pessoa não tem Pix, mas pelo menos olha no olho da pessoa. Se ele passa por aquilo ali e ele acha que é um bom funcionário, para mim não é, porque para trabalhar comigo, a pessoa tem que ter caráter. Senão eu sempre digo, se a pessoa não tiver caráter, ou saio eu ou sai ela. Simples assim. Essa conversa para outro 46 minutos, tá? A gente vai ter que gravar 2 episódios aqui. Tem que fazer uma sequência de episódios com o Fábio. Eu avisei no começo ainda, pessoal. Eu falei no começo que era essa pessoa. Mas vamos seguir aqui, né, Fábio? Como transformar indicadores de atendimento em argumentos estratégicos para o board e a liderança executiva? E de que forma o relacionamento entre liderança e equipe norteia esse processo? Isso eu quero muito ouvir de você. O board, o board ele gosta de ouvir notícias boas. Como é que tu dá notícias boas pro board? Olha só, eu preciso cliente. Lembra que eu falei na carta cliente? O cliente está dizendo que isso aqui não tá bom. Ah, mas a gente está dando lucro, mas não tá bom. Aí tu tem que pegar os indicadores e mostrar que se eles melhorarem 1, 2 pontos percentual, quanto de receita volta, quanto de market share a gente ganha. Não adianta vir com o dedo apontar para cima dizendo que o vento não. É dados. A gente vive a era de dados. Contra dados não tem argumento. Concorda? Hoje, com a IA, ficou melhor ainda. Tu pega todas as ligações, interações pelo WhatsApp, coloca na IA, ela te diz o que o cliente está dizendo. Só que não adianta só dizer, ó, o cliente está reclamando. Tem que dizer o quanto vai melhorar. O que que isso vai trazer de eficiência, qualidade, redução de churn, mais market share, marca empregadora. Muita gente, muito board ainda hoje, eu fico pasmo com isso, acha que a nota do Reclame Aqui se é RA1000 é ruim, que não devia existir RA1000. É impossível. Todo mundo sabe que vai ter problema. Então tu pega aquele problema, leva para RA1000 e coloca na página do LinkedIn, de tudo quanto é lugar. Por quê? A geração Z tem propósito. Nós temos também, tá? Esse negócio de geração, eu tenho uma discussão porque eu achava que era uma geração e eu descobri que eu sou uma mistura de várias, né? Eu descobri que a gente não tem que parar se botar que eu sou geração X. Não, eu sou um pouco de Bloomberg, eu sou de X, eu sou um pouco de Y, sou um pouco de Z, e se bobear, eu sou um pouco das próximas que vem pela frente também, porque eu sou uma metamorfose ambulante. Então tem que pegar dados e fatos, Dalvo, com dinheiro, com dinheiro. Cara, o board gosta de ver dinheiro. Ele não, eu não conheci nenhum CEO, board que não abra o cofre quando tu diz que o retorno vai vir em tanto tempo, qual a melhor especialidade, e tu vai mensurando em qualidade e dinheiro ao mesmo tempo. Só que tu faz isso integrado com todos os lados da empresa, tá? Não adianta tu querer ir aparecer e só tu ir lá no CEO e no board, no comitê executivo apresentar. Não. Se tem alguma coisa que é de tecnologia junto com o produto, leva o produto junto. Leva a TI junto. Dá os louros para todos. Não queira ser o herói. Desculpa, não queira ser o super-herói, falei errado.
que vai lá, tem a bala de prata. Não. Lembra que eu falei na primeira que eu faço uma reunião com TI, produto, todos envolvidos? Leva todos dizendo, olha só, todos nós olhamos, as economias são essas, teremos tais custos iniciais, esse, esse projeto vai demorar tanto tempo para ter o playback dele. Eu duvido, Dalf, duvido. Se fizer isso integrado com as pessoas, com as outras áreas, tu não consiga o que tu precisa com o bode. Não acredito. Nos últimos 10 anos, eu devo ter gasto nas empresas que eu passei mais de 50 milhões de reais em investimentos. Todas eu paguei antes dos playback que eu tinha prometido. Todas. Todas. Tem que trabalhar duro? Tem. Aí tu fez uma pergunta para mim, tá, mas como se rebela com a tua liderança? Exemplo, ela vai fazer isso também. Teve uma. Eu sou cheio de histórias, né? Teve uma época que me sacanearam na empresa. Tiveram que desligar uma gerente e. Não, não foi nesse assunto. Eu desenhei junto com o RH, eu e o RH, fizemos um funcionograma e eu me demiti da empresa. Era 5 gerentes, ficou 4 e eu me demiti. Não tinha mais espaço para mim. Coloquei os outros lá, não tinha mais espaço para mim. Só que aí uma das pessoas queria ir para produto e eu assumi uma área que era qualidade, processo, planejamento, treinamento, assim, toda a área de staff da empresa. E eu sou um cara que não microgerencio. Se eu tiver que microgerenciar, eu me irrito. Eu faço reuniões semanais de alinhamento, normalmente nas segundas-feiras depois do comitê executivo. Eu faço one-on-ones com as pessoas. Ah, chegou uma sexta-feira, eu me lembro que era uma sexta, 8h30 da manhã, eu chegava cedo, umas 4 analistas na minha volta, não, porque eu preciso fechar contigo isso, fechar contigo aquilo, eu fiquei meio, recém tinha assumido a área, 15 dias, 20 dias, e eu, tá, não, mas é que eu participei da reunião tal, tá, despachei ele naquele dia, aí na segunda-feira eu falei com a coordenadora da área, disse, olha, não tô entendendo muito, assim, mas tudo bem. Na outra sexta, a mesma coisa. Eu parei. Reunião com todo mundo, vamos fazer uma reunião só. Eu vou usar o nome da Dalva e da Tícia aqui, faz quando vocês olham na lista lá. Quem é que estava na reunião, Dalva? Eu ou você? Não, era eu. Então por que que eu tenho que tomar decisão? O cara se assustado. Aí veio a Tiziana, quem que estava na reunião? Era você ou eu? Não, era eu. Então toma decisão. Tá tudo tô tentando linkar tudo com uma pergunta do board, como que eu faço com a liderança, tá? Olha o que aconteceu numa reunião que eu não estava. Uma analista minha disse para 2 vice-presidentes que não ia fazer o que eles estavam pedindo. E bateu o pé com números e dados que não ia fazer, porque ela estava na decisão. E aí eu me lembro que um era meu chefe, que é meu amigo, meu mentor também, meu amigo. Ele, o que que tu fez com a fulana de tal? Ela bateu de pé aqui comigo, com o Silvio, e provou para nós que não é para fazer o que nós queríamos. Eu digo, olha, eu só faço aquilo que eu aprendi que você também me investiga a fazer. Então tu começa a movimentar a máquina. O board começa a olhar para a tua área de operações e dizer, caraca, os caras entendem o que eles estão falando mesmo. Eles têm personalidade. Eles não vão descer top-down. Eu não adianta eu ser vice-presidente e não adiantava dar carteiraço, não, tá? Não adiantava. Tinha que provar para mim. E eu já abri mão de vários indicadores meus em benefício da empresa. Em algum momento isso também acontece, tá? Não, não posso olhar para o meu umbigo. Eu tenho que ter uma visão holística de tudo, olhando para o meu cliente. Só que várias vezes, sim, eu tomei decisão que parecia ser contra o cliente, mas era bom para o momento que a gente estava passando e está tudo certo. Então aí tu começa, o que é muito legal, não é só a área de atendimento que fala com o board. Todas as outras áreas começam a usar a área de atendimento para dizer para o board que precisam fazer as coisas na área delas. Ganhei o board. Só que tu viu que é tudo integrado? É pessoa para pessoa. Inclusive, as outras pessoas se desenvolvem, que elas vão ter que ir lá usando os dados e fazem, que sim, eu trabalho com muito dado, eu gosto muito de informação. Para mim, número é uma coisa que eu adoro. Minha mãe ama número, meu avô era calculista, eu e minha mãe e meus 2 irmãos, a gente brinca, olha só que loucura, a gente brinca de calcular. Esse dia, meu irmão tem uma pizzaria ainda até hoje, ele comprou uma pizza de 70 centímetros. Ele queria saber o preço da pizza. Era 1 da manhã, tava eu e meus dois, ele jogou, e tava eu e meu outro irmão discutindo quanto valia a pizza dele. E meu outro irmão é tão cabeçudo que ele botou a fórmula para calcular sem olhar, tá? E a gente fica brincando de matemática. Então, por isso que eu gosto tanto de número, tá? Eu gosto de pessoas, mas eu também gosto bastante de número, tá?
Então, como tinha muita informação, as outras áreas também crescem com isso, as outras pessoas também crescem. Cara, quantas pessoas foram promovidas de outras áreas porque trabalhamos juntos, fizemos projetos juntos? Então, o board olha para ti e diz assim, cara, não preciso me preocupar com essa área aqui. Essa área aqui, ela tem integração, ela conversa as outras áreas, ela pensa na eficiência, ela bota qualidade, ela tem rendimento, ela faz, ela amarra com compliance, com todo mundo. Eu não, quando vão olhar para você daqui a um tempo, tá, Fábio, só porque eu tô aqui falando com vocês, né? Entende? A área de Não, não, tá, beleza. Tá, o cheque tá aqui, pode fazer. É assim, porque tu envolve todo mundo a fazer. Cara. É tipo um furacão, sabe? Tudo que tá na volta, as pessoas têm que parar de se querer ser super-herói. Eu tenho que aparecer. Não, cara, leva mais 5 junto contigo, que tu vai aparecer muito mais. Hoje, numa reunião, eu falei o seguinte: sabe qual é o meu sonho com vocês? Eu tô há 40 dias aqui, né? Sabe qual é o meu sonho com vocês? É que eu não preciso, que o meu chefe olhe para vocês, tenha tanta confiança em vocês que eles olhem para mim de cara, precisa arrumar um lugar pro Fábio arrumar, porque o Fábio já arrumou, já tem substituto, já tem quem vai ficar no lugar dele. E tudo bem. É isso que eu gosto. Né? Então, acho que eu expliquei um pouquinho de como é que eu faço com o board. Eu gosto de fazer isso muito forte, mas não a área de atendimento. É a empresa. É, é pegar produto, pegar a TI, pegar a finanças, pegar a compliance, fazer todo mundo entender aquele momento. E eu não estou dizendo que isso não cansa, tá? Cansa. As pessoas têm as suas opiniões, têm o seu jeito, e tá tudo bem. E tá tudo ótimo, na realidade, né? Eu tenho uma frase que às vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer. Eu adoro uma boa discussão. Porque aqui nós estamos conversando entre nós três. Se nós discutir por um assunto, nós vamos sair com uma quarta opinião melhor do que nós tínhamos antes. Aí quando a gente for dormir, a gente acorda com uma quinta melhor ainda e distribui no WhatsApp. Olha só, pensei mais isso. Aí, como é que o board não vai entender as dores do atendimento, dores do cliente, não vai abrir o cheque, se toda a empresa está dizendo que aquilo é importante? Fábio, a comunicação é o seu combustível. E claro, né, a sua paixão por gente, porque só gostando de gente para conseguir fazer todo esse movimento que você faz. Ah, tem Envolve que todo gostar, sim. mundo, Muito por né? aí. É, eu escuto muito por aí, ai, preguiça de gente, preguiça de pessoas. Não vai fazer esse movimento. A pessoa vai decidir sozinha, ela vai lá sozinha, ela apresenta sozinha, e ela, né, com aquele ego aqui saindo pelos poros. O que você faz? Você pega o poder da comunicação e faz a roda girar. E Eu todo mundo pergunto, compra a ideia. nossa, pergunta, quem é que estava na reunião? Era você. Então, assim, pessoa, pega a sua comunicação e use a nosso favor. Lá, não, a gente não vai acatar, a gente não vai aplicar. Por quê? Porque estão aqui relacionados todos os argumentos com dados. Eu Como posso refutar confessar uma uma coisa para coisa vocês? dessa? Como é que Posso refuta confessar? como? Mas o que eu estou aqui te ouvindo, né, me deleitando com tudo que eu estou ouvindo de você aqui, mais uma vez, né, sou privilegiada por isso, você ama gente, ama pessoas, e a comunicação é o seu melhor combustível. Você Deixa eu contar um negócio agarra para ela com vocês. todos os dentes, assim, não, eu vou pegar esse troço, que é uma competência humana, eu vou fazer acontecer com isso daqui. Sabe uma coisa que Inspirador. eu vou confessar? Eu vou confessar para vocês que o dia que o meu chefe me ligou dizendo que ela enfrentou, eu cheguei e ela não me contou nada que tinha feito isso. E eu adorei. Eu vibrava por dentro, assim, que era tudo que eu queria. Como eu queria esse enfrentamento. Só que a gente fala de comunicação e eu tô falando aqui parece que é fácil, né? Tem muita discussão. Tem muitas vezes que eu fiquei brabo, a pessoa ficou braba, porque não, aí a comunicação estava travada, as pessoas, aí cada um tem os seus. Então tem que ser uma coisa que tu tem que ir convencendo e cedendo, porque não, se eu quiser comunicar só a minha vontade, não vai funcionar, Adolfo.
Eu tenho que estar aberto a receber, tá vindo. E eu quero pontuar mais uma questão aqui. Você, homem executivo, potencializando a voz de mulheres. Que isso Com fique certeza. registrado aqui e fique como exemplo para todos os profissionais executivos, quem tem poder da caneta. Escutem o Fábio, potencializando voz de mulheres. Ela nem voltou para contar tamanha segurança, né, Tícia? Estou tão segura do que eu fiz, não preciso correr lá no Fábio para contar. Ai, Fábio, eu fiz. Nossa, será? Aquele monte de ponto de interrogação. Ah, mas será que deu certo? Será que vai funcionar? Será que eu fiz bem? Não, eu estava segura. E quem contribuiu para essa segurança, para essa autoconfiança? Você, meu querido. Abraça isso daí que você é teu. E sabe que a gente vê muito no mercado, né? A gente que trabalha muito com treinamento também, né, Dalva? Qual é o perfil da maioria dos líderes, né? É o perfil daquele líder que é centralizador, que quer ser aquele que é o único responsável pelos resultados, que não pensa que um dia ele precisa sair daquela cadeira, que não prepara dois, três sucessores para estar ocupando aquele lugar dele. Esse é o perfil da maioria dos líderes. E aí, o que você faz? Você já chega e você já consegue fazer aquele mapeamento do ambiente que você está chegando. Você vê, em 45, 40 dias você já conseguiu fazer esse mapeamento. E esse primeiro momento, assim, quando você chega numa empresa nova, é o mais difícil, né? A gente conseguir fazer essa leitura do cenário. E isso é bem interessante porque, assim, é mais fácil o homem fazer essa leitura de cenário do que a mulher. Eu vejo isso com os meus mentorados. É mais fácil o homem fazer essa leitura de cenário porque o homem já tem um instinto de líder, mas não são todos que fazem. Então, percebe que tem um recorte aqui? Quando você tem que treinar uma mulher que ela está chegando numa empresa, como líder, ela tem que fazer uma leitura de cenário, ela tem que entender quem são as pessoas que ela tem que desenvolver e já pensar ali a médio prazo quem são as pessoas que vão ocupar o lugar dela, é 10 vezes mais difícil, sabe? Então, você já traz isso dentro de você. Além de gostar de Eu desafio, só né, queria, Fábio? eu só queria, eu acho que eu queria só te corrigir, vai assim, olha que prazer corrigir a Tiziana. Líderes que são centralizadores não são líderes, são chefes. Sim, claro. Porque Claro. líder, entendeu o que eu quero dizer? Assim, eles estão no Claro. cargo de liderança. Colocados porque falta, talvez, porque é amigo, tem um monte de situações aqui. Mas a gente carrega o DNA da gente de 10 mil anos, né? Tem um livro que fala sobre isso, eu nunca consigo me lembrar o nome do livro. Tenho uma dificuldade para lembrar, não. Por que que o homem tem que fazer esse cenário? Ele consegue fazer mais. Porque o homem tinha que sair para o campo, ele tinha que olhar o cenário para Uhum, saber qual caça ele ia trazer, o que não ia trazer. uhum. Tem esse monte de coisa, né? Que a É gente carrega, instinto. pessoal, não tem jeito. Só É que mulher instinto. tem outras coisas muito melhores. Eu sou suspeito a falar. Se olhar o meu LinkedIn ali ainda, as pessoas que comentam, que fazem as recomendações para mim, a grande maioria é mulher. Porque, Está faltando a e, minha eu, lá, hein? Tem que providenciar essa recomendação aí, hein? e tu Vai lá, sabe, Dalva, amigo. que eu contratei pessoas grávidas. Eu promovi e virou sócio pessoas grávidas, as pessoas assustadas, mas eu tô grávida, tá aí, é uma doença agora? Tá aí. Que Não, mas ano? não Em quer que ano? esperar. Homem com Ah, H. fiz isso em 2019, fiz isso em Legal. 2022, fiz isso em 2023. Porque assim, não é uma doença, concorda? Ela Claro. vai sair por um tempo e eu vou te dizer, ela vai voltar melhor. Sim, Vai voltar desenvolveu melhor, milhões de pessoal. habilidades durante o Onde é que período estão, de onde é nascer. que está a reprodução do seu DNA, Fábio, por favor, para a gente saber aqui direitinho, para a gente Lá em Porto localizar, Alegre. Fábio. Ele tá em Está Porto em Porto Alegre lá, tem Alegre? 14 anos. Tem 14 anos. Eu falo que ele vai ser melhor que eu. Tem que Vai ser, ser né? melhor que Para eu. isso, para E isso que a seu gente trabalha, os filho, filhos, né? perfeito, perfeito. Gente, vamos lá. Ele é melhor que eu. Ele é melhor que eu.
Muito bom. Então, puxando esse gancho, né, do líder, qual é o tipo de mentalidade que um profissional precisa desenvolver, Fábio, para evoluir da operação para a liderança de fato? Ele primeiro precisa estudar muito, tá? Aí eu pegar a frase da Dalva aqui, que ela falou, "Ai, que preguiça de gente. Tem gente que tem preguiça de fazer curso gratuito. Tá bom, ela tem preguiça de fazer curso gratuito. Tem preguiça de ler artigos que estão disponíveis na internet. Tem preguiça de ir malhar e escutar um podcast do 46. Tem preguiça de escutar o JJ. E eu não estou dizendo que as pessoas são perfeitas, que eu estou citando aqui, tá? Tem coisa boa e tem coisa ruim, mas tem que escutar. Tem que botar em prática. Tem que tentar. As pessoas têm preguiça, porque têm medo de ser talvez desligado, tá? Mas qual a mentalidade que tem que sair da PA? E eu atendi 102. Você sabe o que é 102. A maioria que está escutando aqui não vai saber. Para de falar a idade da gente, Fábio. É, mas já atendeu 102, eu atendi 102. É, crescimento, ele tem que vir de dentro para fora. A Dalva pegou um negócio, falou uma coisa que ficou marcada, anotei, tá, Dalva? Se eu não tivesse passado por aquele meu problema de ter o ego alto, de ter queimado minha barriga em pizza, de ter advogado, de ter feito, eu não estaria aqui com mentalidade que eu tenho hoje. Volto a frisar, se alguém está escutando a partir de agora. Não que eu não tenha conversas difíceis, eu sei ter conversas bem difíceis, muito difíceis. Ah, teve pessoas que já saíram chorando da minha sala. Nunca desrespeitei. Deixava sair, tava 2, 3 dias, 4 dias, chamava de novo, ou as pessoas vinham e diziam, me machucou bastante o que você disse. Mas no fundo você tinha razão, nunca ninguém tinha me dito. Eu não tomei muitas frustrações na minha vida. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu quis. Meu pai, minha mãe tinham condições, né, naquele período que eles não queriam que eu trabalhe, mas eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar porque eu queria ter as minhas responsabilidades, as minhas frustrações. Ter que trabalhar até meia-noite e 37 no centro de Porto Alegre era uma coisa assim, minha mãe ficavam apavorados enquanto eu não chegasse em casa. Porque se eu não experimentar as coisas, querer viver só no meu mundo, eu não vou ter essa mentalidade de crescimento. Eu vou crescer, mas sem ter uma raiz forte. E eu não estou dizendo que eu não gosto de dinheiro, não. Gosto sim, né? Meu bolso fica perto do coração quando eu estou sentado. Tudo isso tem alguns lugares que eu não trabalharia. Vocês dois devem saber. Tem lugares que eu não trabalharia. Não trabalharia. Em alguns lugares que a cultura não é de crescimento, é de manda quem pode. Ah, mas vão te dar 3 milhões de entrada. Não vou. Não vou, porque eu vou gastar 3 milhões em terapia depois. Que vai contra as minhas coisas. Vai contra o que eu acredito. Então a mentalidade tem que ser essa. Eu estou indo para minha terceira MBA. Comecei ontem, me inscrevi ontem e já fiz a primeira aula ontem. Por que que eu fiz isso? Eh, Alguém pode me perguntar assim, mas por que tu está fazendo um curso de inovação, liderança 4.0? Que com certeza eu vou aprender alguma coisa. Eu não tenho dúvida. Tem umas pessoas lá que eu vou escutar e eu vou aprender alguma coisa. E aí, quando alguém falar alguma coisa para mim de liderança 4.0, eu sei o que está acontecendo. Então, um menino que vem com 20 anos cheio de, né, vontade, eu vou saber lidar com ele. Então, para a gente ter esse crescimento e virar um executivo, o, o aprendizado, reaprendizado, desaprender e aprender é essencial. É essencial. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Dalva. Mas mais uma vez o 46 vai demorar mais de 46 minutos. Já passamos, mas assim que é bom. Fábio, assim, eu essa semana até estava falando sobre isso no Instagram, sobre a questão do conhecimento, né? E estava tendo vários debates essa semana na internet, do pessoal falando sobre educação, sobre não estudar, fazer faculdade. E eu não vejo uma outra maneira da gente mudar uma sociedade se não for através da educação.
Mas não tem como a gente só absorver o conhecimento, porque só absorver o conhecimento não te dá nenhum poder. O que dá poder a gente, o que faz com que a gente consiga realmente mudar e transformar a vida das outras pessoas ou uma nação, é como que a gente usa esse conhecimento que a gente tem. E mesmo que fazendo um MBA, fazendo um curso gratuito, fazendo um mestrado, um doutorado, a gente vai estar sempre construindo argumentos novos para poder a gente falar em ambientes que às vezes a gente não estava preparado para falar. Então, a gente tem esse papel enquanto líder, você aí, eu aqui, a Dalva lá na Batida Perfeita, e eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. A única maneira da gente melhorar como ser humano também é adquirindo conhecimento, é fazendo o que a gente está fazendo aqui, é conversando, é debatendo, é trocando ideia, é falando sobre experiências, pensando qual é o impacto que eu vou causar na vida da outra pessoa quando eu chego naquele ambiente. Porque não é só você estar lá e aumentando o NPS da empresa e levando todo esse resultado, mas é sobre legado, né, Dalva? A gente hoje estava falando sobre isso enquanto a gente estava preparando a nossa palestra, que a gente vai dar agora no final do mês de outubro. Qual o impacto que eu quero deixar nessa palestra? Mesmo que seja uma palestra de 30 minutos com duas mulheres falando, né, e tendo que dividir o nosso tempo, mas o que a gente quer deixar ali? O que eu quero deixar quando eu estou na sala de aula falando com meus alunos de 17, 18 anos da graduação e o que eu quero deixar quando eu estou falando com os meus alunos de 30, de 40. Eu tenho aluna de 65 anos, sabe? A gente está, às vezes, em vários ambientes com pessoas que são mais velhas do que a gente vai aprender com elas e elas vão aprender com a gente. Então, no final, é tudo sobre pessoas e é o impacto que a gente causa na vida delas. Todo conhecimento que a gente adquire tem que ser para essa finalidade, porque se não for para a finalidade de transformar, a gente só está enchendo a nossa cabeça de barulho, né? Não, a gente já estava falando disso, da história do barulho, né? A gente só está consumindo barulho. E de barulho, gente, assim, eu tô cansada, porque o barulho tá chato. Não aguento mais. Falou um Tô negócio exausta. que faz todo sentido e caiu na. E eu talvez, pelo teu insight, eu vou voltar na resposta que eu dei antes. Além de aprender, tem que colocar em prática. E vai errar. Tem que entender que não é todo mundo que vai querer aceitar. E eu vou dizer uma coisa que tem gente que. Eu vi um filme esses dias, eu gosto muito de filmes, né? Que eles iam pra uma luta não, um combate, e aí o cara diz assim: Ah, não te preocupa que eu aprendi com você, eu sei tudo, sou melhor que você. Ele disse: Não, não te ensinei tudo. Eu odeio essa frase, porque se eu sei, eu tenho que passar tudo pro outro. Tudo. Que ele seja melhor do que eu. E eu, graças a Deus, tenho pessoas que nessa minha carreira toda que se tornaram melhores que eu. Ou chegaram em cargos melhores que eu. Esse negócio de melhor ou pior é um pouco difícil, assim. Chegaram melhores que eu mais longe. Eu tenho pessoas que foram meus liderados não diretamente há mais de 20 anos atrás, que eu recebi uma mensagem há 2 anos atrás, que ainda antes de morrer quer voltar a trabalhar comigo. Falou de legado? Quer um legado de mais de 20 anos? O respeito, o respeito que as pessoas têm pelo aquilo que tu deixou. Porque se tu é um FDP, as pessoas estão, graças a Deus que tu vai embora, entendeu? Então, o legado é uma coisa muito. Então, para a gente ter essa mentalidade, além de estudar muito, trocar, ensinar, é colocar em prática, com erros e acertos. Eu só sempre digo uma coisa: testa. Se der errado, tira rápido. Só isso. Mas testa, não fica. Ah, pois é, talvez. Não, testa. Testa com a Dalva, testa com a Tiziana. Se não der certo, acabou. Ah, mas eu aprendi um jeito novo de fazer um feedback. Dá na Dalva, então, pô. Dá na Tiziana. Daí depois a gente corrige, mas não fica achando o estado da arte, né? É a Um grande mentalidade de erro. startup, né? Exato. Um grande erro que líder toma, que acho que não é líder, acho que eu volto né, que é chefe, Chefe. é querer dar feedback sempre da mesma maneira. Não existe. Eu, Fábio, dou feedback se a pessoa faz uma coisa. Porque a ética para mim é muito forte, tá? Se eu vejo que a pessoa pisou na bola com ética por mim, eu já pego ela na hora. Ela vai ver que eu tô pé da cara, ela vai saber que eu tô irado com ela. Não vou passar panos quentes. E também, quando for para parabenizar, eu vou com a mesma vontade. Agora não, marcar uma conversa, a Dalva pisou na bola, marca uma conversa para daqui a uma semana com ela, a Dalva até esqueceu, nem é mais. Feedback,
Ah, vamos marcar um horário para dar feedback. Não, aí é devolutiva de 360, qualquer feedback, quase Avaliação de todos os dias tu dá. desempenho. É, avaliação de desempenho. Aí tu senta numa sala, bota lá no sistema. Não, Abre um é mais ou papel. menos isso que a gente. É, exato, exato. Cara, que paixão que eu tenho por isso, é impressionante. Assim, Não Fábio dá já nem para começa. perceber, Fábio, você Imagina, sabe? né? Faz um Imagina, Lattes não aí para a dá. gente poder te Nossa, indicar para a universidade. Vamos dar aula, vamos dar aula. Vamos dar aula nos cursos de gestão. não dá nem para Vamos, perceber, hein? né? Que ele é apaixonado pelo assunto. Gente, será que é? Será? Essa questão do aprendizado, eu estava aqui pensando, são tantos empecilhos também que eu vejo as pessoas colocando para realizar, para dar esse feedback. Esse exemplo do feedback é muito bom. Eu vejo o feedback assim, feedback que na verdade é só egoback, vamos agendar para daqui a 9 dias, é o egoback, né? E tem um feedback também. Por quê, né? Por que que as pessoas não estão olhando para dentro, não estão olhando para si? E entender que tudo a gente está aqui é para aprender mesmo, é sair daquele pedestal da perfeição, porque ninguém é perfeito, vai errar e vai errar pra caramba, como você falou, Fábio. E faz parte, é entender que faz parte do processo. Se pular a etapa do erro, tem alguma coisa esquisita. Que não existe é. perfeição. Você está lidando com pessoas e as pessoas são diferentes, pensam de forma Graças a Deus são diferente. diferentes, né? Imagina que mundo chato ia Nossa, ser se todo mundo pensasse igual. imagina, né? Uma bênção essa diferença, repertórios distintos, histórias de vida completamente diferentes, e é aí que mora a riqueza das relações. Trazer as pessoas para essa realidade. Eu acredito que este episódio, este podcast, quebrou o sistema, Fábio, quebrou o sistema. Eu Uhum. quero já, ainda temos mais uma, né, pergunta para fechar aqui, mas eu já quero te agradecer, cara, te agradecer muito. Agradecer também a Tice por ter topado, trazer você de novo. Ai, com 46, ai, que Não, a bom. gente fazendo a curadoria e ela, a gente tem que trazer o Fábio de novo. Falei, Dalva, Ai, mas a gente trouxe ele. Não, a gente tem que trazer o Fábio de novo. Falei, não, já tem que tem um ano, né? Porque foi no trazer. ano passado, foi eu acho que setembro do ano passado, se eu não me engano. Setembro, É. apareceu para mim esses dias. Ah, É, é? já Lembrança. fazia um Olha só. tempinho, Tice, já fazia um tempinho, Tem que poxa. vir atualizar aqui as informações, tá certo? Nossa, merecia voltar e deixar Ó, registrado. Esse foi o meu ponto, né? Tem que deixar gravado, eternizada essa fala muito tão bom. incrível. Mas vamos lá para a nossa última pergunta. Você já até passou, né, por essa questão, mas vamos lá. Você já fez times pequenos entregarem grandes resultados. O que as empresas com menos recursos, aí esse disso o pessoal gosta, né? Escassez de verba, de tempo, de gente, podem aprender com a sua trajetória, além de tudo que você já trouxe aqui, Fábio. Eu falo que eu tive sorte, entre aspas, né? Porque sorte é estar bem preparado e estar no momento certo. Mas eu já trabalhei em empresas, tanto a pizzaria, que era minha e do meu irmão, com recursos. Eu me lembro até hoje, nós não tinha dinheiro, meu pai deu R$ 400 para nós comprar o primeiro material do dia, para a gente fazer aquela noite, vencer aquela noite. Sem recurso nenhum, a gente chegou a ter 5 pizzarias, com erramos nas 5 daí, né? Um momento de franquia. Voltamos, e hoje meu irmão tem 19 anos, vai agora em abril fará 20 anos a pizzaria, indo bem, obrigado. E aí ele agregou outras coisas. Acho que a primeira coisa que a gente faz é paixão. Não tem como trabalhar bem sem estar apaixonado pelo que está fazendo. Se eu vou fazer algo que eu não estou com vontade, não vai ser bom. Eu já passei por empresas com problemas seríssimos de caixa. De nós não saber se ia pagar o funcionário no dia 5. No dia 4, nós não saber se ia pagar o funcionário no dia 5. Não pagando fornecedores. Melhorando eficiência, diminuindo turnover, melhorando qualidade.
Primeira coisa é como que a gente forma o time que a gente quer. Eu, Fábio, formo times diferentes de mim. O jeito de pensar tem que ser diferente de mim. Tem que ter algumas coisas iguais a mim, né? Paixão, tem que ser ético, tem que ser. Mas eu gosto de pessoas diferentes, com formações diferentes. E se eu puder acrescentar culturas diferentes. Fazendo isso, o ambiente fica criativo. E eu não preciso de dinheiro, eu preciso de criatividade. Tem muita coisa que as pessoas, não, que tem que comprar um sistema. Não, não. Com criatividade, tu faz no Excel mesmo, vai funcionar. Dá para fazer. Tem algum momento que a gente vai ter que comprar tecnologia? Tem, com certeza. Dependendo de como tu vai crescer, vai ter que comprar. Eu lembro quando nós compramos uma missão na pizzaria, meu irmão tinha um forno que assava 2 pizzas a cada 10 minutos. Duas. Hoje o forno dele assa cerca de 12 pizzas a cada 3 minutos. Ele teve que investir. Mas primeiro a gente começou pequenininho, criativo. Eu ligava a forno às 3 horas da tarde, ele ficava bem quente, aí diminuiria a temperatura. Tinha algumas coisas que a gente foi aprendendo a fazer. Criatividade. Então, times pequenos com alta performance, para começar, não precisa de dinheiro, tá? Eu vou dar no treinamento, saio daqui, vou lá no Rio, a Dalva me convidou. Eu vou dar no treinamento, depende só de quem, para ter alta performance aquele treinamento. Só de mim. Eu não preciso de recurso para isso. Eu não preciso de PowerPoint, eu não preciso de projetor, eu não preciso nada. Eu já dei palestra sem ter um slide. Então não precisa. É melhor com slide? É melhor com uma animação? Claro que é. Claro que é. Não estou dizendo que não é, tá? É longe de dizer que não é. Mas dá para fazer muito bem feito um treinamento, dá o exemplo de treinamento que a Dalva, né, é especialista em treinamentos também. Muito bem feito, às vezes até do dia, não estou dizendo que eu não vou sair exausto, que eu não vou sair exaurido, porque eu vou ter que manter, como é que eu mantenho a concentração de um time inteiro, sem nenhum real. Nem com café, talvez nem um cafezinho eu preciso dar, porque se eu conseguir tomar eles para mim, que nem nós estamos aqui há 1h20 já, nem parece que é 15 minutos, tu consegue fazer. Então a alta performance está dentro da gente. Então isso é uma coisa que eu quero pegar, eu gosto de pegar das pessoas juntos. As pessoas têm que ter alta performance. E alta performance não quer dizer que ela precisa virar líder. Tudo. Ela pode ter sido alta performance quando ela sai da pobreza, da linha da pobreza, estuda e compra um apartamento. Isso já é alta performance. Ou quando ela consegue comprar o carro dela, consegue fazer uma viagem, isso já é alta performance. Então essas pessoas eu gosto de ter no time, porque elas já têm alta performance dentro dela. Então, sem dinheiro, tu consegue fazer muita coisa. Pô, se eu consigo dar um treinamento de 2 horas, sem recurso nenhum, quando eu tiver um pouquinho de recurso, que tiver um projetor, que eu consiga fazer uma apresentação de PowerPoint, eu consigo dar dois de 2 horas, concorda? Ou 3 de 2 horas. E assim tu vai evoluindo. Se eu consigo dar um treinamento muito bem feito, sem nada, e mesmo assim as pessoas me dão feedback positivo, dizendo que eu fui bem, e perguntam se eu tenho condições de dar outro treinamento, é alta performance. E isso tem que estar dentro da gente. Então, times não precisa ter dinheiro, pessoal. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter recursos, mas sem recursos a gente pode fazer muito. Eu odeio o negócio assim, não, vamos comprar tal ferramenta. Eu digo, não, não, só um pouquinho. Vamos olhar o que a gente tem nessa ferramenta aqui, que eu tenho certeza que a gente não usou nem 60% ainda. Vamos lá, o que que eu posso trazer? O que que um cara de Python pode me ajudar com essa ferramenta aqui, me criar um robozinho para fazer isso aqui? Não tem custo. E não tem custo, ainda pega um cara que gosta daquilo ali, faça ele desenvolver, ele aprende também. Então, criatividade. Como é que se consegue criatividade? Com pessoas diferentes. Com um comum junto, tá? Alta performance é super importante, ética, caráter, etc. Mas eu quero ter uma mulher negra, eu quero ter uma mulher branca, eu quero ter um homem preto, eu quero ter um homem de periferia, eu quero o cara que estudou na Estácio de Sá, eu quero o cara que estudou na, sei lá, fala uma Unicef, eu quero o cara que estudou na PUC, eu quero o cara que morou em Belém do Pará, eu quero o cara que morou fora. Tudo isso eu quero. Tudo isso eu quero. Trago para dentro com todos os aprendizados que a gente tem e coloco criatividade. E com time criativo, tenho alta performance. Time burocratas, eu posso ter o dinheiro que eu tivesse, Dalva, gastar milhões. Se meu time não for diferente um do outro, não for criativo, não vai adiantar nada ter a melhor ferramenta do mundo. Não adianta. Não adianta. Quer ver um exemplo? Não teve aí no Rio de Janeiro o cara que bêbado passou com um Porsche, bateu no outro carro aí?
Que adianta ter um Porsche para um cara que pensa daquele jeito? Nada, desculpa, nada. Não adiantou nada. Então, alta performance é muito além de dinheiro. E não adianta ter dinheiro se tu não tiver as pessoas que queiram ser alta performance. E aí, o líder precisa entender o momento que às vezes tem que tirar alguém. Ah, desligar é ruim, nem sempre. Às vezes é bom até para a pessoa que está sendo desligada. Muitas vezes, se foi honesto nos feedbacks, é bom para a pessoa que está sendo desligada. Vamos parar com isso aí que bons feedbacks, a pessoa não é pega de surpresa. Se ela não for pega de surpresa, ela já vem se preparando mesmo que inconscientemente. E aí talvez ela pegue e mude o mindset dela para a próxima carreira dela, e bem, e também faz um movimento interno. Eu oxigeno internamente, tiro a pessoa que está incomodando, tiro a pessoa que está botando a trava e trago alguém com uma alta performance maior. As pessoas conseguem evoluir suas altas performances? Sim, eu acho que sim. Eu posso ter uma alta performance agora, e aí eu vou crescendo a minha barra e eu vou crescendo a minha alta performance também. Tenho certeza disso. Eu odeio a frase já bateu no teto. Não existe teto. Existem crenças limitantes que nos limitam a querer passar do teto. Lembra que eu contei da menina que veio do interior, que coordenadora ou gerente executiva? Eu cansei de ouvir dizer que ela tinha batido no teto. Não existia teto para ela. Era só dar uns tapas nela para cá, para lá, dar uns feedback forte para cá, mostrar uma coisa para lá, dar uns desafios para ela e puf, daqui a pouco ela explodiu. Tive mérito? Não, quem teve mérito foi ela. Eu, como líder, tenho obrigação de exigir dela uma alta performance melhor. Só que não é só exigir. Como que eu exijo da Dalva e da Tiziana? Munindo ela de ferramentas. Muno, 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 muno. Você tem que, a Tiziana e a Dalva que tem que perceber a alta performance. E elas precisam sair daquele engano. E eu faço isso comigo o tempo todo. O tempo todo. Eu adoro fazer isso comigo, tá? Eu adoro. Eu não jogo vôlei há muitos anos. Aí eu fui jogar vôlei uns 2 anos atrás e eu jogava bem vôlei, tá, Dalva? Não é sacanagem, não. Eu jogava bem mesmo. Hoje, graças a Deus, o Gabriel tá aí jogando bem também. E eu subi para bater uma bola achando que eu ainda estava treinando. E eu errei a bola. Eu terminei o set e não joguei mais. Ah, vamos brincar. Não vou. Porque eu sou tão competitivo comigo mesmo que eu não me admito. Aí eu fui lá e voltei a treinar. Aí fui campeão pais e filhos com meu filho, e assim sucessivamente. Por quê? Se eu me acomodar, ah, não, eu tô ficando velho, por isso que eu tô. Não, para, uma que não tem idade, né? Então, alta performance, para mim, tem que ser essa mistura total de criatividade que não precisa de dinheiro. Agora, criatividade com dinheiro, aí o limite é a lua. Aí o limite é a lua. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto de falar para os meus mentorados que é assim, olha, o céu é limitado, porque a alta performance ela está diretamente ligada ao sonho e ao desejo das pessoas. Se a pessoa tem um sonho, se ela tem um objetivo definido na vida dela, ela vai se desenvolver para uma alta performance para ela poder conseguir atingir aquele objetivo. Agora, se ela não tem, se ela passa o dia inteiro, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, e se arrastando, ela não vai ser um profissional de alta performance. Então, todo profissional, toda pessoa, ela pode desenvolver essa alta performance, se ela tiver um objetivo definido na vida dela. Você desenvolveu, né, de novo aí o vôlei, porque tu entendeu que você Sim. estava com uma performance baixa. Eu quero ser de novo um atleta de alta performance, então eu vou melhorar. Eu vou treinar até conseguir. Isso é treinável. Mas a gente não aprendeu isso. Quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai da escola, a gente não aprende a ser um profissional de alta performance. Isso é uma coisa que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? Então, dá para treinar a partir do momento que a pessoa tem um objetivo definido. Quantas pessoas são criticadas por serem competitivas? Quantas pessoas são criticadas? O problema não é ser competitivo, o problema é ser antiético. Agora, tu falou, Tice, numa questão que, a pessoa que é acomodada, ela não vai ter ela não vai ser nenhuma boa pessoa, né? Vai ficar sentada no sofá, comendo tudo que é coisa, lendo internet, passando filme para tudo quanto é lado. Que exemplo ele vai dar? E é muito engraçado isso, né? Porque se a gente pegar duas, duas gerações nossas para trás, 99% se aposentava com 45 anos, 50 anos. E ficava aquela vida, sei lá.
Eu tinha um Tem que sonho de pegar me aposentar com pegadinha. 55. Eu tinha um sonho de me aposentar com 55 anos atrás. Não, aposentar não, eu queria migrar para a área de conselho. Hoje eu já vejo que eu vou enlouquecer se eu parar com 55. Assim, a energia que eu tenho para trabalhar, para jogar, para ler, para estudar, para ver filme, quando eu vejo é 1 hora da manhã e eu tô aqui me deslumbrando com as coisas que estão acontecendo. E eu acho que talvez uma dica que eu vou dizer para quem quer ser de alta performance, não foque só na sua área de atuação. Estude todas as áreas de atuação. Vai ajudar até no Alzheimer isso. A gente não ter Alzheimer, né? Estude todas as áreas de atuações. Em todas as áreas de atuações tem alguém que vai inspirar. Não tem jeito. Eu fico lendo, né? Olhando, não, fico lendo aqui as dicas da Dalva de portuguesas. Fecha os ouvidos. Porque assim, às vezes eu tenho vergonha, olha as dicas delas. Fiz isso hoje. Ah, escrevi desse jeito ontem. Meu Deus, o que que eu fiz? Por quê? É um aprendizado, concorda? É um aprendizado. Eu vou lá, cara, puxa, deixa eu pegar isso aqui que eu errei. Deixa eu melhorar. Eu tenho uma palavra, eu tenho um erro de uma fala que é o seja. Se eu não controlar, eu falo seja. Não sei por que isso, né? É alguma coisa. Mas Sabe, é cultural, eu- né? pode Sabe? ser, mas assim, já deveria ter É, aprendido, não, né? é cultural no Rio Grande do Sul. Eu conheço várias Ah, é? pessoas. É. Então, assim, eu me policio um monte, eu aprendo. Então, eu gosto de olhar. Chega lá, Dava publicou alguma coisa lá pra mim, eu já vou olhar. Se é dica de português, então, Dava comunicação, aí quem se deleita sou eu ali, né? Pelo meio-dia, 1 hora da tarde, deixa eu aprender aqui um pouquinho, né? Então, é, então vale a pena essa troca aqui. Eu sei que a gente já tá. É um problema comigo 46 minutos. Porque eu falo demais, e aí eu tenho duas excepcionais mulheres ao meu lado aqui, que 1 hora e meia que eu tô aqui nesse vídeo com vocês, que a gente entrou um pouquinho antes, tem que avisar o pessoal que a gente entrou um pouquinho antes para conversar. Parece que eu tô há 15 minutos tomando a minha Schweppes, que já esquentou. Eu não tomo refrigerante, eu tomo Schweppes e ela já esquentou. Ah, Mas eu ficaria com certeza aqui mais 1 hora e meia falando de qualquer outros assuntos, porque todas as áreas de atuação, e às vezes eu sou taxado de chato, porque eu gosto de aprender coisas diferentes. Eu não leio só sobre CX. A Tiziana, a Tiz falou de RH, porque eu falei para ela que eu tenho daqui umas 2 ou 3 passos, eu tenho vontade de virar RH. É, tem que aprender algumas coisas ainda, mas gostaria de virar RH, porque eu já estou percebendo que o RH já está indo para um caminho que eu acho que deve ser pró-pessoas, pró-negócio e pró-cliente. Não só pró-pessoas, nem só pró-negócio e nem só pró-cliente. Eu acho que a gente está. Eu tive BPs e gerentes de RH que excepcionais, que provocavam a minha mudança o tempo todo. E é isso que eu cobro dos RHs hoje. Como que você olha o que eu estou fazendo e diz, cara, para de fazer isso aqui, deixa de ser burro. Olha só, tu falou corrige aqui, corrija. Eu gosto disso, porque eu não tenho problema nenhum de tomar feedback. Eu tenho problema de não tomar. Se eu não tomar, ixi, alguma coisa está errada nesse meio do caminho aqui, né? Fábio, tá liberado. Tá liberado, Dalva, para poder ir para RH, não tá? tá to... Gente, tá tudo dominado no RH com o Fábio Formento, completamente. Eu me lembrei de uma vez que eu estava dando um treinamento, né, de português e na turma, uma turma bem mista, com superintendente, com os analistas, enfim. E eu estava ouvindo uma participante relatar uma situação de ruído de comunicação entre ela e um colega. Eu, sem filtro algum, depois de ouvi-la, disse: Mas por que que você está pedindo desculpas por existir? Aí aquele silêncio. Depois eu me dei conta, eu falei, "Ih, gente, que é isso? Mas que paulada foi essa, né? A pessoa veio aqui, se abriu para a turma inteira, e ela, porque era isso que ela estava fazendo. Então, nesse papel,
né, Fábio, que você trouxe muito, com muita clareza sobre a importância do feedback, que às vezes não é nada bonito o que você vai dizer, mas que é necessário. A pessoa ela precisava ouvir aquilo. Quanto isso faz a diferença na vida desses profissionais, né? Então, eu tenho certeza de que ela levou um choque muito grande, porque fala, nossa, está aqui a professora mandando essa pedrada, você está pedindo desculpas por existir. Vamos virar uma chavezinha aí na tua comunicação. O que está acontecendo? Você está se diminuindo tanto, não é nesse lugar. A importância do Sabe que nosso papel, a importância do nosso muito, papel. muito. Nesse lugar, Ela Fábio. gravou isso que tu fez para ela para não cometer de novo. Ela gravou, ficou Exatamente, você marcado está para ela. pedindo desculpa por existir, gata. Sabe uma coisa que eu odeio? É o Meu tal do Deus. e-mail. O tal do e-mail eu odeio, sabia? Porque a gente escreve e-mail, como é que a gente responde e-mail no meio corporativo? Rápido. E às vezes o rápido está tratando de outras coisas, ele demonstra outra coisa para a pessoa que está lendo do outro lado. Então eu sempre digo para as pessoas, se tiver que ler e-mail, você me avisa, senão eu não vou ler e-mail. Liga para a pessoa no Teams aqui, vamos resolver isso agora? Ah, mas liga agora. Vamos ali na sala dela, nem que a gente vá no 15º andar, não tem problema nenhum. Vamos ali, é 2 minutos. 2 minutos. Pode resolver a questão do desembaraço, pode desembaraçar um problema gigante de comunicação. Porque o que eu escrevo, com a emoção que eu escrevo, pode ser a emoção que você está lendo diferente, porque nós estamos em momentos diferentes. Se eu estou na tua frente, eu equilibro o momento com você, explico o que quero, você entende o que eu estou pedindo, faz perguntas se não entender, e a resposta vem em 2 minutos. Aí vem aqueles e-mail com reply para todos, reply para todos. Caraca, isso eu tenho preguiça, tá, Dalva? Isso eu confesso que eu pego o meu funcionário e digo assim, chama separado, vai lá na mesa e resolve essa pendência, eu não quero mais e-mail. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, minha caixa enchendo de e-mail por conta de reply para cá, reply, adicionou mais fulano de tal. Não, para com isso. Aí cansa, sabe? Aí dá preguiça. Aí com a IA não precisa mais ter pessoas para fazer isso, concorda? A IA responde os e-mails. Não precisa mais. Hum? E talvez com melhor que a gente. Então resolve no olho que uma troca de 10 e-mails resolve em 3 minutos. Nossa, Mas eu ia aí é falar que tá, né? exatamente isso. O olho no É olho aí que não que está mais tá. existindo, né? Não tem, né, Hum. amiga? Porque assim, quem As quer pessoas não olhar querem no olho de conversar. alguém? Quem quer olhar? Eu E anotei isso olha, aqui que o Fábio falou lá atrás, ó, na nossa conversa, essa questão de olhar nos olhos. As pessoas não querem olhar nos olhos. Não sustentam 2 segundos nesse olhar, porque o olhar desvenda, né? O olhar te entrega. A olhar é gente vai ter que encerrar, espelho. a gente vai ter que encerrar Eu É, esse quero, eu preciso falar uma última as coisa pessoas precisam que eu comer, poderia. a gente tem que dar ajuda para as pessoas. meu Ah, já filho, vou, tá 2 minutos. cheio de fome. Esse negócio de olho no olho tem que se olhar com verdade. Lembra que eu contei que eu derrubei paredes e não sei o quê? Eu sou muito chato com horário, né? 7h30, 7h30, 8h30, 8h30. E eu chamei uma pessoa, um gerente, que estava indo disputar a vaga para gerente para estar às 8h30 da manhã comigo em Campo Bom. E para mim, o cara tá vindo de Florianópolis, eu acho. Para mim, 8h30 era 8h30. E aí, 8h25, eu estava indo para a sala, uma sala que eu ia ter a entrevista, e uma pessoa passou pelo meio caminho e ela não me cumprimentou. Eu tenho dificuldade de gravar nomes, tá? Mas fisionomia, jeito que caminha, jeito que. Tudo isso eu sei como é que as pessoas estão. Eu disse pra ela, hoje não vai me sorrir. Daí ela disse assim, nem todos os dias a gente consegue sorrir. Aí vem o exemplo. Eu botei ela em primeiro lugar, independente do cara que chegou às 8h30. A minha BP dizia, não, mas ele chegou às 8h30. Eu disse, Fulana, agora eu vou tratar, assim, 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 me diz quem é. Ah, é a fulana de tal. Achei ela no segundo andar, quando eu cheguei nela, ela começou a chorar. Nós recebíamos salário dia 25, isso era dia 27. Tinham cortado a luz dela. Ela tinha conseguido pagar o aluguel, mas a luz não. O marido tinha vindo, era abril, então isso era abril da pandemia, tá? Isso é no verão tinha ido para praia, tentado negócio, não tinha conseguido, estava desempregado, faltou luz. Cidade pequena é bom, né? Tá aí tu diretor de uma grande empresa, liguei para um lugar lá, mandei ligar a luz.
Eu tinha um cartão corporativo, pedi pro RH ir lá comprar lanche, essas coisas todas, e pagamos a luz dela e dissemos, ó, no teu 13º, lá em dezembro, você devolve a luz. Eu fiz isso no instinto, porque é o meu maneiro. Eu fiz o cara esperar mais de 1h30 até eu resolver tudo. O que que eu demonstrei para 1.000 pessoas? Que independente do que acontecesse, eles eram mais importantes para mim. O cara que foi fazer entrevista, acabou, eu acho que eu pequei na devolutiva para ele, porque eu fui sincero demais. Há poucos dias a gente trocou umas conversas e disse, um grande aprendizado e uma grande dor, ele disse pra mim naquele momento. Então, eu refleti, hoje, 5 anos depois, eu refleti que eu acho que o feedback não foi legal que eu dei, por conta de tudo isso. Só que sem ser de propósito, quando começou a pandemia, eu não sabia o que fazer, eu não quis demitir ninguém, botei muita gente de férias, então eu repeti férias de várias pessoas. Né? Então eu dava 15 dias, então eu fiquei repetindo algumas coisas, e algumas, para não desligar as pessoas, mas algumas reclamavam. Essa mulher, cada vez que alguém reclamava do lado dela, só faltava ela bater na pessoa. Como que ia falar isso da empresa que estava fazendo de tudo para não desligar as pessoas e assim, transparentemente eu falava para as pessoas, estou colocando de férias porque eu não sei o que vai acontecer. Então, nos próximos 2 meses, todos sairão de férias. Só que durou 3, então algumas pessoas repetiram. Todas vão sair de férias e não tem por conta disso. E deixei claro. Cara, essa conseguiu emprego com o marido dela, porque foi fácil, né? Trabalha em empresa grande. Tu chama alguém, o cara era segurança privada, chamei, bota alguém lá, não sei o que. É muito fácil. Na minha posição lá, era muito fácil eu pegar o WhatsApp e resolver a situação dela. Por que que a gente não faz isso para as pessoas? E já tive coisas ruins também, tá? O marido foi lá tentar bater na mulher, aí eu chamei a polícia, usando os meus canais. No outro dia a menina não chegou para trabalhar, eu mandei a brigada militar ir lá, a polícia militar ir lá. A mulher voltou, pediu desligamento, me processou porque eu estava interferindo na vida dela. Também tem essas coisas, tá? Só para deixar claro que também tem essas partes ruins, tá? Não é só de louro que a gente... Então, assim, tem os 2 lados da história, né? Tem pessoas que aceitam ajuda, tem pessoas que não querem ser ajudadas também. E tá tudo bem, tem um limite tênue aí, né? E acho que você faz isso muito bem, Fábio. mas eu não podia deixar de mandar a polícia militar lá porque ela não tinha vindo Não, trabalhar. claro, Se até porque acontece alguma poderia coisa. ter já tinha tido o caso da violência doméstica. Olha, Dava, a gente já Já. tem esse episódio, parte 1, parte 2, tá, querida? Só para te Eu já avisar. pensei nisso, tem Não, que já tô fazer. aqui já. Parte 1, parte Parte 1, 2. parte 2. Vai ser. Vai ser. Vai Muito ser bom, parte 1, Fábio. parte 2. Obrigada por aceitar nosso convite. Foi incrível mais uma vez ouvir você falar. Sempre é uma aula. Anotei várias coisas aqui. E já vou deixar público aqui que eu vou te fazer um convite para você conversar com meus alunos do MBA também. Já fica aí. Prazer, já. vai ser ótimo. Que aí já obriga a pessoa a aceitar o convite, né, Dava, quando é público, né? Tem testemunha, tem tudo. Convidando Tem que aqui, já aceitar, Fábio. aceita logo, querido. Já Mas aceita, porque, né? É uma Não tem liderança sentido. diferenciada. Muita gente precisa ouvir isso, porque a gente está passando por um momento onde as relações humanas elas estão cada vez mais difíceis e ter líderes que têm um olhar humanizado faz toda a diferença no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento das empresas também como um todo. Não é mesmo? Verdade. Obrigada, de todo o Verdade. coração. E no nosso, né? Então, sim, nós somos os maiores impactados disso. A gente melhora sempre, né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Fábio, obrigada mais uma vez. Tícia, eu vou fazer então aqui o encerramento. Chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas. Isso é muito importante para nós. Um beijo grande. Que aula. #aula. aula. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo para você. Tchau, tchau.